E aí, turma, boa tarde. A gente vai resolver a semana 1 do PET, volume 2. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Semana 1. PET do volume 2 do 7º ano. Ok? Observe a reta numérica e responda às questões. Letra A. Que número corresponde ao ponto B? É só ir lá no ponto B e verificar qual é o número que está representando. Ele representa o número 9. Letra B. Qual é o ponto correspondente ao número menos 4? Só olhar na reta, ponto A. Qual é o ponto que corresponde ao número 5? Ponto C. Qual é o ponto que corresponde a 2? É o ponto D. Sempre, só para lembrar que sempre que eu for representar o ponto, tem que ser uma letra maiúscula do nosso alfabeto, viu? Para representar pontos. Letra E, da número 1. O ponto E corresponde a qual número? Corresponde ao menos 1. E F, qual é o módulo do número em que o ponto E representa? Então, módulo, como a gente já aprendeu, usa duas barrinhas, módulo do menos 1, escreve dessa forma, sempre o valor positivo é 1. O módulo do menos 1 é 1. Número 2. Questão 2 fala o seguinte. Mateus pegou o elevador no 4º subsolo e subiu ao 6º andar. Quantos andares ele percorreu? Então, o que a gente pode estabelecer aqui? Vamos desenhar um esquema. Fiz o esqueminha do prédio aqui. Vamos imaginar, então, que aqui é a rua, ok? Então, na rua tem o térreo. O térreo é o andar 0, neutro. Abaixo do térreo tem os andares, que são o subsolo, e acima tem os andares normais. Abaixo o subsolo e acima. Eu quero saber que ele pegou o elevador, essa pessoa foi o Mateus, ele pegou o elevador aqui nesse ponto, no 4º andar, e ele deslocou-se para o 6º andar. Aí eu preciso saber quantos andares ele percorreu. Vamos lá então, ó. Ele está parado aqui no 4º andar, no 4º do subsolo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 andares. Ele percorreu os 4 andares do subsolo, ok? Onde é que ele estava? Percorreu mais 6 andares da parte de cima. Então, ao todo, ele percorreu 10 andares. A pergunta foi, quantos andares ele percorreu? Ele percorreu 10 andares. Ok? Beleza, então. Questão 3. Questão 3 fala o seguinte. Observe o quadro abaixo. Então tem um quadro aí com alguns números. Números positivos e números negativos. E também o 0. Dentre os números do quadro, identifique o menor número inteiro positivo. Então, o menor número inteiro positivo de todos é o 1. Não é o 0. O 0 não é nem positivo nem negativo. Então, o maior número inteiro positivo é o 1. Só que o 1 não está no quadro. Então, dos que estão apresentados aí, o maior número inteiro é o 2. Letra B. Letra B fala o seguinte. O maior número inteiro positivo. Então, é só observar, lembrando que os números positivos eu não preciso colocar o mais antes, não é obrigatório. Eu já subentendo que, por exemplo, se eu tenho aqui, isso é um 2, que é um 2 positivo. O 1 é um positivo, o 9 é um 9 positivo. Agora, já os números negativos, eu tenho que colocar o menos antes para indicar para mim que é o número negativo. Então, vamos lá então. Maior positivo, observando aí, é o 56. O maior número inteiro. Então, qual é o maior número inteiro que apresenta aí? O maior inteiro vai ser o maior positivo, que é o 56. Aí perguntou, o menor número inteiro positivo.
O menor número inteiro positivo eu posso pensar na reta numérica, como a gente fez lá no resumo. O zero está na origem, o menor vai ser o que está mais longe do zero. O mais longe vai ser o menor. Quem está mais à esquerda é o menor, ok, turma? Então, aqui vai no menos 1, menos 2, menos 3. Então, quanto maior for o valor, desde que seja negativo. E dos que estão apresentados aí, é o menos 100. Ele é o menor número inteiro que está sendo apresentado aí. Lembrando que, para ser um número inteiro, tanto faz ser positivo, negativo ou zero. Então, os números inteiros, eles são os números negativos, os positivos e o zero, ok? Então, questão 4. A questão 4 falava o seguinte: usando os símbolos de maior que ou menor que, compare os pares de números inteiros. Então, a gente vai comparar todos esses números. Na hora de comparar, eu sempre vou lembrar de trabalhar com minha retinha. Ok, turma? Ela ajuda demais. O que eu preciso lembrar? Onde está a origem? A origem sempre é no meio. À direita são os números positivos. Vou colocar aqui só alguns números, só para me lembrar. 1, 2, 3, 4, assim vai. E à esquerda são os números negativos. Menos 1, menos 2 e por assim por diante. O que eu tenho que lembrar? Sempre quem está à direita é maior. Então vamos lá comparar. As primeiras comparações foram todas com zero. Não sei se vocês observaram. É importante aprender a comparar com zero. Ó. Zero em relação ao número positivo, 10. Zero é menor que qualquer número positivo. Então zero menor que 10. 29 é positivo, maior que zero. O zero é menor do que qualquer número positivo. O zero não é positivo nem negativo, ela é menor que todos os positivos. Já o zero, ele é maior que qualquer número negativo. Então, zero é maior que menos 6. Menos 30 é menor do que zero. Todos os números negativos são menores do que zero. Número positivo comparado com o número negativo. Sempre o positivo é maior. Então, 3 é maior que menos 17. Número negativo comparado com o positivo. O positivo é o maior. Então, menos 43 é menor do que 9. Positivo com positivo. Só olhar quem está à direita. O 60 está à direita. A ordem aqui está correta, natural. Vai vir 12, 13, 14, 15, 16, até chegar no 60. Então, 12 é menor. Agora, comparação de dois negativos. É onde a gente vai ter que ter mais atenção. É na hora de comparar os negativos. No positivo é fácil. O que tem o maior valor é o maior. Já nos negativos, isso inverte. Porque quanto mais próximo de zero, menor é o valor. É como se isso aqui viesse em ordem decrescente. Então, quem está mais próximo do zero é o maior. Então, menos 1 é maior que o menos 2. Nos negativos, funciona o contrário. Então, por isso que a gente tem que ter atenção quando está comparando dois números negativos. Quem é maior, menos 11 ou menos 40? O maior é o menos 11. Por quê? O menos 11 vai chegar primeiro do que o menos 40, quando eu estiver fazendo os negativos. E quanto mais próximo do zero, maior será o número. Então, menos 11 maior que menos 40. Negativo com positivo, menos 72, menor que 4. Positivo com negativo, 20, maior que menos 7. E pronto. Agora, por último, a questão 5. Questão 5 fala o seguinte: escreva os números inteiros 2, menos 159, menos 501, 8, menos 98, 14 e menos 350 em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. O maior vai ser o que estiver mais longe do zero. Desses aí, o que está mais longe do zero é o 14. Depois é o 8. E depois é o 2. Esses aí são os que são positivos. Vou colocar de azul. Agora os negativos eu vou fazer de vermelho. Agora, já nos negativos, quanto menor for o valor, desconsiderando o sinal, mais próximo vai estar do zero. O menos 98 vai ser o maior deles. Menos 98. Depois vai ser o menos 159. Vocês podem fazer em linha. Eu vou colocar embaixo, mas pode continuar como se fosse na frente. Depois vai ser o menos 350. E quem está mais longe do zero é o menos 501.
na ordem decrescente. Com isso a gente termina essa semana e, bom, ver o vídeo lá de novo, o vídeo que tem explicação, conferir direitinho e trabalhando isso aí. Lembrando que ajuda demais é a reta numérica, a gente tem essa interpretação dela, de onde posicionar esses números negativos. Ok? Valeu, até a próxima aula.